A base aérea de Fortaleza recebeu um alerta incomum. Uma aeronave não identificada havia cruzado o espaço restrito. O radar mostrava um pequeno jato tático, voando em velocidade constante, mas sem responder às comunicações. O comandante de plantão, Major Érico, ordenou o envio de 2 caças F-5 para acompanhar o intruso. Se não responder em 5 minutos, escoltem até a base ou derrubem, ele afirmou, com frieza. O céu estava limpo, o clima favorável, e os pilotos dos F-5 se aproximaram rapidamente. Mas quando chegaram perto o suficiente, notaram algo que os deixou desconcertados. Na parte traseira da cabine, viram uma mulher sentada com uma jaqueta militar antiga e o pescoço à mostra. No lado esquerdo da pele, havia uma tatuagem preta menos pequena, mas assustadoramente conhecida. Era o símbolo da unidade extinta Eclipse Negro, um grupo de operações clandestinas do alto comando. Apenas 3 pessoas no mundo sabiam o verdadeiro significado daquele emblema. O piloto da esquerda, Capitão Álvaro, reconheceu o símbolo imediatamente e tirou a mão do gatilho. Base, abortar missão de contenção. Repito. Abortar, temos algo muito acima do nosso nível aqui, disse ele. O comando não entendeu. Como assim? Ela está violando o espaço aéreo militar. Álvaro hesitou. Depois respondeu. A mulher no jato tem uma tatuagem. Ela é do Eclipse Negro. O silêncio do outro lado do rádio durou mais do que o esperado. E então, a ordem mais incomum foi dada. Recuem, imediatamente. Não se aproximem mais. Dentro da cabine do jato, a mulher apenas sorriu quando viu os caças recuando. Chamava-se Celina Duarte, uma ex-agente, dada como morta há mais de 7 anos. Ela sabia que a tatuagem em seu pescoço bastava para ser reconhecida por quem importava. Celina havia sumido do mapa depois de uma missão na fronteira leste, envolta em traições e segredos. Naquela época, ela carregava um pendrive com informações que podiam desmoronar contratos secretos. Agora, após anos no anonimato, ela retornava menos, mas por vontade própria. No compartimento oculto do jato, havia um cofre com algo que não podia ser rastreado, e o motivo de sua volta envolvia nomes que ainda estavam no poder. Na base central da inteligência, o nome de Celina reapareceu nos registros pela primeira vez. Agentes correram para confirmar se era mesmo ela ou uma farsa planejada. Mas havia detalhes que não deixavam dúvidas. Apenas a verdadeira Celina saberia desativar certos protocolos. Um general veterano foi chamado às pressas. Ele havia treinado Celina no início da carreira. Se ela voltou, e porque algo muito errado está prestes a acontecer, disse, com a voz pesada. Enquanto isso, o jato seguia rumo a uma pista abandonada nos arredores de Goiás. Era um antigo posto de reabastecimento da aeronáutica, desativado oficialmente há mais de uma década. Mas Celina sabia que nem tudo que é desativado está realmente morto. Ao pousar, o jato desligou todos os sinais eletrônicos e ficou invisível para os radares. Celina saiu sozinha, com uma mochila e um capuz cobrindo os cabelos grisalhos. Ela andou em silêncio até uma guarita abandonada, onde digitou um código antigo. Para surpresa dos que a observavam de longe, a porta de aço se abriu com um estalo metálico. Ali dentro, ainda operava uma célula adormecida da inteligência especial menos ativada só em caso extremo. 2 ex-agentes a esperavam, alertados por sinais que só ela sabia emitir. Celina, ninguém imaginava que você voltaria, ainda mais viva, disse um deles. Ela respondeu. Também não imaginavam o que eu traria de volta. Dentro da base, Celina abriu o cofre portátil e retirou um pequeno disco metálico. Era um microservidor com informações armazenadas em camadas criptografadas. Esses arquivos contêm provas de operações ilegais realizadas por membros ainda ativos, explicou. Havia ali desde assassinatos encobertos até venda de segredos militares para corporações privadas. Mas o que mais chamava atenção era o nome no topo da lista. General Mauro Bragança. Ele atualmente ocupava o 2º cargo mais alto no Ministério da Defesa. Celina sabia que sua volta colocaria todos em alerta, mas não havia mais tempo a perder. A contagem para o vazamento dessas informações já estava rodando. Enquanto isso, em Brasília, Bragança recebeu uma notificação de protocolo vermelho. Seu rosto empalideceu ao ver o nome de Celina na tela. Isso é impossível. Ela não deveria mais estar viva. Eu garanti isso pessoalmente, murmurou. O general convocou uma reunião secreta com seus aliados mais próximos. Se Celina voltou, ela vai tentar desenterrar o passado. E isso não podemos permitir. Ele ordenou a ativação de um grupo paramilitar silencioso, fora dos registros oficiais. Enquanto fingia calma diante da mídia,
Por dentro ele tremia. O jogo de sombras que ele acreditava ter vencido estava apenas começando de novo. Celina e sua equipe se infiltraram em canais de comunicação militares desativados. Usaram códigos esquecidos pela nova geração, mas ainda válidos nos sistemas antigos. Com isso começaram a enviar pacotes criptografados para militares. Aos poucos, dentro da estrutura oficial, pessoas começaram a mudar de lado. Havia algo magnético em Celina. Não era só experiência. Era uma verdade que não podia ser negada. Os relatos dela batiam com eventos apagados da história oficial. Soldados que haviam desaparecido, operações nunca documentadas. Tudo fazia sentido agora. O nome Eclipse Negro voltou a ser sussurrado nos corredores. O grupo paramilitar enviado por Bragança tentou localizar a pista secreta, mas cada movimento deles já era previsto por Celina menos. Ela ainda pensava como operadora ativa. Na terceira tentativa de invasão, ela capturou 2 deles e extraiu dados cruciais. Com esses dados, descobriu a próxima movimentação do general. Ele sairia do país em 48 horas. Se ele cruzar a fronteira, será protegido por acordos que nem o Supremo pode tocar, explicou Celina. Ela ativou então o plano final: interceptar o comboio antes que ele chegasse à pista internacional. Era uma missão suicida, mas ela não estava disposta a deixar tudo morrer no silêncio. Essa é a última vez que esse símbolo no meu pescoço vai fazer alguém recuar, disse antes de partir. Celina e 3 agentes leais partiram ao amanhecer, usando um helicóptero antigo sem identificação. Voaram baixo, entre montanhas, evitando todos os radares ativos. No solo, o comboio blindado de Bragança seguia com apoio tático e escolta pesada. O plano de Celina era simples: não deixar ele sair do território nacional. As o H-47, o helicóptero sobrevoou a estrada e fez uma curva agressiva sobre o primeiro veículo. O comboio parou imediatamente, surpreso com a ousadia do ataque. E, quando Bragança desceu do carro e olhou para cima, viu a mesma tatuagem no pescoço dela. Ele recuou instintivamente, pois sabia que, se ela estava ali, era o helicóptero de Celina pousou diretamente na frente do comboio de Bragança. Os seguranças apontaram armas, mas hesitaram ao ver a mulher sair com as mãos erguidas. A tatuagem em seu pescoço parcialmente visível bastou para causar pânico. Silencioso! General Mauro Bragança, ela gritou, com voz firme, você está cercado, e não é por mim. É pela verdade que você escondeu por 20 anos. Bragança ordenou que atirassem, mas ninguém se moveu. Os soldados estavam congelados, reconhecendo nela a lenda que todos pensavam estar morta. Foi então que Celina mostrou o disco metálico e disse: tá tudo aqui, e se eu cair, isso vai pro mundo. Bragança tentou argumentar, dizendo que era tudo montagem, mentira, provocação de agentes estrangeiros. Mas Celina tinha mais que palavras. Ela transmitiu em tempo real parte dos arquivos ao alto comando. Na tela do tablet de um coronel, apareceram registros assinados pelo próprio Bragança. Operações clandestinas, desvios de verba militar, execuções extrajudiciais. Não havia mais como negar. Ele estava exposto vivo e diante da mulher que queria apagar. Um dos soldados do comboio então abaixou a arma e se ajoelhou. Outros o seguiram. Não era uma rendição. Era um ato de respeito a ela. Bragança, furioso, tentou correr, mas foi imobilizado por um dos próprios seguranças. Sob custódia informal, Celina convocou o general que havia treinado ambos anos atrás. O velho oficial apareceu horas depois, com olhos vermelhos de vergonha e alívio. Eu suspeitei, mas nunca soube o quão fundo ele tinha caído, murmurou. Celina respondeu: a verdade é que todos sabiam, só preferiram não ver. A equipe levou Bragança para a base subterrânea desativada, sob vigilância total. Ali, ele seria mantido até que a justiça decidisse como proceder. Mas Celina sabia. O problema não era só ele, e sim tudo que se escondia por trás. Havia nomes ainda mais perigosos no disco. Em posições internacionais, a decisão foi rápida. Celina seria enviada com escolta para apresentar os dados ao Supremo Conselho Militar. Mas ela impôs uma condição: quero imunidade para todos os agentes que confiaram em mim. O general acenou positivamente. Ela havia reativado a esperança nos bastidores da força. O helicóptero partiu ao amanhecer, voando por rotas não oficiais. Enquanto isso, a mídia ainda não sabia nada menos, mas rumores já circulavam. Mulher misteriosa desarma comboio do alto comando, diziam manchetes anônimas. Dentro da aeronave, Celina revisava os arquivos uma última vez. Sabia que ao entregá-los, colocaria a própria cabeça na mira novamente. O Supremo aceitou recebê-la, mas pediu que fosse em sessão fechada. Celina concordou, contanto que todos os nomes fossem registrados oficialmente. Durante 5 horas ela apresentou os dados,
linha por linha, com datas, códigos e rostos. Alguns membros do conselho saíram da sala, visivelmente abalados. Outros choraram ao ver que haviam assinado ordens baseadas em informações falsas. Bragança, mesmo preso, ainda causava impacto com cada página que Celina revelava. No final, ela fez uma única pergunta: vocês vão limpar o nome da minha unidade ou continuar fingindo que ela nunca existiu? O silêncio foi quebrado por uma salva de palmas, discretas, mas verdadeiras. Nos dias seguintes, Celina foi mantida em local secreto por segurança. Oficialmente, ela ainda era desaparecida em missão, mas isso estava prestes a mudar. Uma reunião entre ministros e comandantes militares debateu como lidar com o escândalo. Alguns queriam manter o sigilo para preservar a imagem da instituição. Outros, pressionados por provas irrefutáveis, exigiam justiça e transparência. No meio disso, Celina escreveu uma carta aberta à nação. Não citava nomes, apenas princípios, e dizia: a lealdade verdadeira não esconde erros, conserta. A carta viralizou antes mesmo de ser oficialmente publicada. Civis começaram a pedir explicações sobre o que estava acontecendo nas Forças Armadas. Veteranos enviaram mensagens de apoio à mulher da tatuagem esquecida. Nas redes sociais, montagens de Celina com asas e brasões começaram a surgir. Mesmo quem não sabia seu rosto, já conhecia sua história. Dentro do comando, pressões aumentavam para limpar o sistema. Celina recusou cargos, medalhas ou homenagens oficiais. Pediu apenas que restaurassem a honra dos que caíram injustamente durante as operações secretas, e que o nome Eclipse Negro fosse reabilitado nos livros, não como ameaça a menos, mas como advertência. Enquanto isso, uma célula remanescente de aliados de Bragança se reunia fora do país. Queriam recuperar os arquivos roubados e eliminar Celina de vez. Sabiam que ela era o elo que podia derrubar até alianças internacionais obscuras. Eles contrataram um ex-mercenário que já havia enfrentado Celina anos atrás, mas cometeram o mesmo erro. Subestimaram a mente por trás da tatuagem. Celina interceptou as mensagens antes que qualquer ataque fosse executado. Montou uma operação silenciosa para prender todos os envolvidos, sem alarde. Em 3 dias, a célula foi desmantelada menos sem um único tiro disparado. O general veterano que a apoiava a chamou para uma conversa reservada. Você venceu, mas não quer que ninguém saiba. Celina respondeu: quem sabe de verdade, já carrega isso consigo. O resto é só aplauso de ocasião. Ele perguntou o que ela faria a seguir. Treinar, ensinar, preparar os próximos. Porque alguém vai tentar de novo, disse. Ela foi designada para comandar uma escola tática clandestina no interior. A unidade seria responsável por formar oficiais com ética inquebrável. E nas paredes da entrada, havia uma pintura sutil, uma tatuagem preta no pescoço de uma sombra. Naquela noite, Celina assistiu ao pôr do sol em silêncio absoluto. O mundo lá fora ainda não sabia metade do que havia sido evitado, mas os que importavam, sabiam. Recebeu uma última mensagem codificada do comando. Você fez o que ninguém teve coragem. Ela apenas respondeu: não fui a única. Eu só voltei. No espelho, viu o reflexo da tatuagem que salvou sua vida e expôs monstros. Era mais do que tinta. Era um aviso para os que tentam apagar a verdade com silêncio. E agora, ela carregava não só os segredos menos, mas também o legado. 3 meses se passaram desde a queda de Bragança e o desmantelamento da célula inimiga. A unidade clandestina comandada por Celina crescia, recebendo candidatos de várias regiões. Mas todos passavam por um teste que ninguém entendia de início: silêncio absoluto por 48 horas. Era o primeiro passo para filtrar quem realmente sabia ouvir antes de agir. Ela mesma aplicava o teste, observando olhares, posturas e reações mínimas. Poucos eram aprovados, mas os que ficavam ganhavam mais do que táticas. Recebiam propósito. Celina repetia sempre: antes da mira, vem o motivo. Atirar é fácil. Viver com o que fez, não. E aos poucos, aquela escola virou um farol, invisível dentro das forças. A imprensa tentou descobrir o paradeiro dela, sem sucesso, mas um jornalista veterano recebeu uma carta sem remetente, escrita à mão. Era um relato anônimo sobre a mulher da tatuagem e sua luta contra o sistema podre. Ele publicou como crônica, sem nomes, mas o impacto foi instantâneo. Milhares de leitores passaram a enviar relatos de familiares que sumiram em operações. Suspiras. O governo, pressionado, iniciou comissões independentes para revisar décadas de ações classificadas. E a presença de Celina, ainda que não confirmada, pairava como um fantasma vigilante.
Ela não falava em público, mas falava por ações. Na unidade, Celina recebeu um novo recruta com olhar familiar. Era filho de uma oficial que havia morrido anos atrás em missão encoberta. O garoto trazia no braço uma tatuagem inacabada. Metade do símbolo do eclipse negro. Meu pai dizia que essa marca era maldita, mas minha mãe dizia que era um aviso, contou. Celina tocou a tatuagem e disse. Ela estava certa. E agora? Você vai aprender a usá-la com honra. Ou Goroto Fico. E se tornaria um dos seus melhores operadores. Ela via nele a mistura do que o sistema tentou destruir: memória, indignação e fé. E soube que o legado estava, enfim, encontrando raízes. Enquanto isso, investigações revelaram contratos antigos assinados por aliados de Bragança. Várias empresas de segurança foram banidas por envolvimento com espionagem interna. Um documento, no entanto, apontava para algo maior: uma articulação internacional. Na América Central, surgiam movimentos tentando recriar uma rede parecida com a de Bragança. Celina foi chamada pelo alto comando para atuar como conselheira de contenção. Ela aceitou, mas com uma única condição: total autonomia sobre suas recebeu um pequeno time de veteranos que haviam servido com ela no passado, e juntos, partiram para uma missão que não apareceria em nenhum relatório. No Panamá, encontraram uma base disfarçada de centro logístico. Lá dentro, havia mais de 40 agentes operando com identidades falsas e equipamentos de ponta. Celina usou sua habilidade de infiltração para entrar disfarçada como técnica de vigilância. Durante 2 semanas mapeou tudo: quem mandava, quem obedecia, quem temia. Quando teve certeza, enviou a localização ao comando e ativou o protocolo. O ataque foi rápido, silencioso e preciso. Nenhum tiro, nenhuma sirene, menos apenas neutralização cirúrgica. Ou ser da base. Deixou algo na parede. O símbolo do eclipse negro. Com a frase "Nós não esquecemos". Após a missão, Celina retornou em silêncio para a unidade escondida. No interior, lá, encontrou bilhetes escritos por recrutas que haviam passado no teste do silêncio. Um deles dizia: "Aprendi a falar apenas quando minhas ações não forem suficientes." Outro: "Você não me treinou para obedecer. Me treinou para saber por que estou lutando." Ela guardou os papéis numa caixa de metal que sempre mantinha trancada, e cada vez que pensava em ir embora, abria e lia uma linha. O mundo ainda não estava pronto para saber tudo, mas ela já preparava quem estaria. A guerra tinha mudado de forma, mas nunca deixaria de existir, e ela seguia lutando, menos com o silêncio como arma. Certa noite, um visitante inesperado apareceu. Era o piloto de um dos caças que a acompanhou no primeiro dia, menos Capitão Álvaro. Ele disse: "Aquela tatuagem me fez recuar. Hoje, vim entender por quê." Celina o levou para o refeitório e sentaram-se sozinhos, como dois fantasmas de um passado esquecido. Ele confessou que vivia assombrado pela decisão de não atirar. Ela respondeu: "Você não falhou. Você impediu que a verdade morresse com um disparo." Naquela noite, Álvaro dormiu ali mesmo, ao lado dos recrutas, sem farda. E ao amanhecer, pediu para ficar e ajudar no treinamento. Celina apenas sorriu. "Então você finalmente entendeu." Mais nomes surgiram nas investigações, e alguns tentaram fugir do país. Mas uma nova geração de agentes formados por Celina caçava silenciosamente nos bastidores. Ninguém sabia seus rostos, mas seus rastros eram marcados pela mesma simbologia. Não era mais uma tatuagem física menos, era uma marca de conduta. E os poderosos começaram a perceber que o medo voltava a mudar de lado. A proteção do sistema agora servia aos que mereciam, não aos que manipulavam. Celina tornou-se uma lenda viva entre os jovens cadetes. Mas ela própria dizia: "Lenda não, sou só uma consequência de muitos erros que ignoraram por tempo demais." Certa manhã, os alunos acordaram com um bilhete fixado na parede central. Nele, uma única frase: "Quando minha voz parar, que o silêncio de vocês continue agindo." Celina havia partido, sem avisar, sem despedidas, como sempre. Levou apenas sua mochila, o disco metálico original e a velha jaqueta do eclipse. Ninguém sabia para onde, nem por que menos. Mas entenderam que a missão ainda estava em curso. O símbolo foi preservado, agora pintado discretamente na entrada da base. E a unidade passou a se chamar oficialmente Centro Celina Duarte de Inteligência Ética. Ela tinha saído do mapa mais uma vez, mas sua sombra ainda sobrevoava os céus. Anos depois, um novo alerta soou no radar militar. Uma aeronave desconhecida cruzava espaço restrito. 2 jovens pilotos foram enviados para acompanhar. Quando se aproximaram, viram uma mulher sozinha pilotando um jato preto, sem bandeira ou marca. Ela virou o rosto, olhou diretamente para um dos pilotos e sorriu. A luz refletiu em algo no pescoço, uma pequena tatuagem,
igual aquela da história que ouviram nos corredores. Sem hesitar, os caças se afastaram e deixaram a aeronave seguir. Ela ainda está entre nós, disse um dos pilotos. E o mundo entendeu menos certas tatuagens não intimidam. E ela